Olá, meus amigos, como vocês estão? 2020 começando, a galera bombando aí, estudando, né? Tenho certeza que muitos de vocês estão na dedicação plena. O exame da ordem está aí a passos pequenos, né? Faltando aí praticamente 30 dias. E a galera aí tá firme nos estudos e nós, neste período de 2020, iniciando os nossos trabalhos, voltamos aí, né, complementando os nossos conteúdos de ética geral e profissional, tema este importantíssimo para a primeira fase da OAB, que sabemos do qual nós encontramos aí a média de 8 questões cravadas, né? São 10% da prova da OAB. Então isso é muito importante, galera. Peço um pouquinho de desculpa para vocês, estou um pouquinho, né, a tonalidade da voz um pouquinho mais rouca, estou com um pequeno resfriado, mas nada impede que a gente com certeza trabalhemos aqui na nossa aula de hoje, na nossa videoaula, dois temas importantíssimos. Para mim, temas, pessoal, que passa e vira a primeira fase da OAB está o quê, né? Nos cutucando. Temas esses que são bastante cobrados. Então a gente tem que ficar bastante atento a esses dois temas que hoje nós iremos trabalhar, que é o tema Sociedade de Advogados e o tema Advogados Empregados, que faz parte aí, né, da nossa apostila 2 do projeto OAB Online. Então, ainda há tempo, aqueles amigos ainda, né, que não tiveram a oportunidade de adquirir o curso, né, fale com eles. Poxa, eu quero estudar, tô meio perdido. Fala, ó, conheço o projeto OAB Online, é bacana, tô lá nele, tô acompanhando, tô gostando. Indica também para os colegas. Quem puder aí nos seguir nas redes sociais, @ProfSilvio_Soares, acompanhar os nossos mapas mentais lá também. Mas vamos que vamos, galera. Dando continuidade aos nossos conteúdos, como já falei para vocês, hoje nós trouxemos dois temas importantíssimos que com certeza será tema do nosso exame 31. Primeiro, galera, vamos falar um pouquinho sobre a Sociedade de Advogados. O que seria isso, professor? Como que ela é composta? Quais são as suas características primordiais? Como que há o seu funcionamento? Aonde eu a registro? Quem pode ser sócio? Então são temas cruciais como esses que são cobrados em primeira fase. E eu vejo muitos alunos às vezes perdidos, né? Estudam uma baita quantidade de coisas e as coisas cruciais, que são as mais simples, ele deixa um pouquinho de lado, acreditando que é muito fácil e que ele não tem condições de errar. E é aí que a casa cai. Por isso aqui, galera, nós trouxemos alguns pontos importantíssimos relacionados à sociedade de advogados, para que a gente entenda o que é importante vocês observarem, acompanhando também o nosso material em PDF, que já está disponibilizado para vocês, para que nós obtenhamos êxito nas questões relacionadas à ética geral e profissional. Beleza? Primeiro passo, galera, quando nós falamos em sociedade de advogados, observem sempre lá na sua legislação, no Estatuto da OAB, que é a Lei 8906 de 94, no Regulamento Geral da OAB, alguns artigos importantes que eu peço para que vocês com calma depois façam uma leitura, que é o artigo 15 a 17 do Estatuto da OAB, tá? Lei 8906 de 94, como também, galera, o nosso artigo 37 a 43 do Regulamento Geral da OAB, tá? Então, ambos é sempre importante, pessoal, fazermos uma leitura posterior ao estudo, porque ele irá tratar essas características cruciais que aqui iremos falar de forma rápida hoje para vocês, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós colocamos, pessoal, algumas alterações que nós tivemos em 2016, então bastante recente, né? Estamos em 2020 aí, vamos contar aí 3 para 4 anos, então bastante recente e de suma importância. Como já foi cobrado em provas passadas, é importante novamente suscitarmos esses temas, porque eles têm grandes chances de cair na sua próxima prova. Primeiro passo, pessoal, observar a Lei 13.247 de 2016. O que seria essa Lei 13.247? A Lei 13.247, com o provimento 170 e 172 de 2016, eles trouxeram, pessoal, a criação da Sociedade de Advogados na forma unipessoal. O que seria isso? Uma sociedade composta por um único advogado. Então, hoje, nós já temos a possibilidade de criarmos uma sociedade de advogados. De que forma, pessoal? Somente com a figura de um advogado. Não gosto de sócio, não gosto de relacionar com outros profissionais, não tem problema algum. Hoje você já tem a oportunidade, pela Lei 13.247 e provimentos federais, de criar a sua sociedade na forma unipessoal. Então isso é uma novidade grandiosa que nós tivemos na nossa legislação. Por isso eu peço
para que vocês fiquem atentos. Notem, pessoal, que também outros pontos são importantes quando falamos em sociedade de advogados. Por exemplo, professor, quando eu falo em sociedade de advogados, primeiro passo, quem pode ser sócio nesta sociedade de advogados? Ponto crucial e que já foi cobrado em 2013 na prova da OAB. Pessoal, lembrem-se sempre, aqui não tem exceções, tá? Não existe saída. Para que eu possa integrar uma sociedade como sócio, lembre-se, eu devo ser um advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB, tá? Então, é o primeiro passo que nós temos. Para integrarmos uma sociedade de advogados como sócios, eu devo ser advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB. Então, professor, se nós tivermos uma questão lá na prova falando, por exemplo, da figura do estagiário inscrito nos quadros da OAB, ele pode ser sócio de uma sociedade? Não. Tá, galera? Então, primeiro passo, sócio é advogado devidamente inscrito. Lembre-se, estagiário tá fora. Bacharel em Direito, que é uma perguntinha que muitas vezes confunde a cabeça do aluno. Bacharel em Direito não pode integrar como sócio. O advogado devidamente inscrito na OAB pode. Então, Silvio Soares formou em Direito, ele é bacharel em Direito. Se ele passar no exame da ordem e reivindicar a sua inscrição e essa inscrição for aceita, ele torna-se advogado. A partir desse momento, o Silvio poderá integrar como sócio ou constituir uma sociedade unipessoal de advogado. Beleza, galera? Então, este ponto é um ponto crucial. Mas, professor, onde eu posso verificar essas características primordiais para criarmos um contrato social, para constituirmos a nossa sociedade de advogados? Primeiro, galera, notem que nós temos um provimento importantíssimo. Provimento 169 de 2015 e provimento 112 de 2006. Gravem, 169 de 2015 e provimento federal 112 de 2006. Por quê, professor? Esses provimentos, pessoal, irão trazer as características para que vocês tenham a oportunidade de criar um contrato social, de desenvolver a sua sociedade de advogados dentro dos parâmetros legais, dentro das exigências que hoje a lei nos impõe, beleza? Por quê? Não há necessidade. Hoje, pessoal, para que você crie a sociedade, beleza, eu posso formular um contrato social, mas além de formulá-lo, eu tenho que ter o quê, né? O seu registro. Então, para que haja autorização, a homologação desse registro, nós deveremos cumprir as características advindas desse provimento. Então, o primeiro passo nós já cumprimos. Lembre-se sempre que a sociedade será constituída por advogados devidamente inscritos. Estagiário está fora, bacharel em Direito também, tá? Então, notem, se nós tivermos uma questão na prova da OAB falando assim, fulano de tal, advogado devidamente inscrito na OAB, criou a sua sociedade de advogados, junto com o empresário. Se esse empresário, galera, não é advogado devidamente inscrito na OAB, ele não pode ser sócio, nem com cota maior, nem com cota menor, nem com sendo sócio de serviço, não existe excepcionalidade. Não crie pelo em ovo, pelo amor de Deus. Sociedade de advogados, o próprio nome já diz, somente advogados devidamente inscritos nos quadros da OAB. Show de bola, galera? Além disso, nós ainda acumulamos alguns pontos bastante importantes, que eu gosto sempre de frisar para meus alunos. Galera, a sociedade de advogados não visa caráter mercantilista. Tomem muito cuidado com isso. A sociedade de advogados não tem esse caráter mercantilista. Nós hoje estamos regulamentados como uma sociedade civil diferenciada, tá? Então não confunda a sociedade de advogados com sociedade empresária, tá? Nós temos uma sociedade hoje que compatibiliza como uma sociedade civil, não regulamentada pelo Código Civil, sim pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e, consequentemente, por provimentos federais, tá? Então, nós temos uma legislação própria que regulamenta a nossa sociedade civil. Até dizemos, pessoal, né, que esta sociedade civil é uma sociedade na forma sui generis, ou seja, uma sociedade constituída de único gênero, de única forma, diferente das outras sociedades civis, tá? Então, para âmbito de conhecimento, temos a sociedade de advogados como uma sociedade civil diferenciada.
também conhecida como uma sociedade civil, uma sociedade na forma sui generis. Então, quando eu falo sui generis, é a própria o quê, pessoal? Natureza jurídica da OAB. A OAB, né, é uma instituição sui generis, com personalidade jurídica própria na forma federativa, né? Então, o advogado, ele não visa esse caráter mercantilista, né, galera? Porque nós temos aqui uma função pública também. Então, fiquem bastante atentos. Sociedade civil, diferenciada. Sociedade, instituição, sui generis, tá? Esqueça aí a figura de sociedade empresária, porque a advocacia, em regra, não visa o mercantilismo, tá, pessoal? Lembrem-se também, e é importante nós observarmos, pessoal, que quando da criação da nossa sociedade, ótimo, falamos do contrato social, falamos que esse contrato social após constituído, ele deve ser registrado. E uma dica importantíssima. Por quê? Porque o registro da sociedade de advogados, ela deverá ser feita, galera, sempre no conselho seccional da sua sede. Então notem, o Silvio está criando a sua sociedade unipessoal aqui no estado de Mato Grosso. Então, é no Conselho Seccional OAB Mato Grosso que o Silvio irá reivindicar o pedido, né, de registro da sua sociedade. Registro de sociedade, pessoal, se dá no Conselho Seccional. Registro de sociedade não é aplicado em junta comercial e nem mesmo em cartório de registro de pessoas jurídicas. Então isso é sempre importante nós relatarmos a vocês. É uma pegadinha que já caiu por diversas vezes e eu vejo muitas vezes o aluno errar. Então não tem como errar, galera. Falou em registro? Lembre-se, eu vou diretamente na OAB, eu vou diretamente no Conselho Seccional. É proibido, é vetado a inscrição da sua sociedade junto a uma junta comercial e tão mesmo ao cartório de registro de pessoas jurídicas. Beleza? Ótimo. Outros pontos importantes que nós temos aqui também, quando eu falo em sociedade de advogados. Criei o meu contrato, fui até a OAB, reivindiquei o seu registro. Perfeito. Todos os passos cumpridos. Lembrando que os sócios que ali estão no contrato social são advogados devidamente inscritos. Ótimo. Beleza, professor. Até aí, tudo tranquilo. Terceiro passo, questão essa que a OAB já nos cobrou também. Neste contrato social, eu peço para que os nossos alunos fiquem bastante atentos, e isso se encontra também no nosso material em PDF, que o nome da sociedade, ou seja, a nomenclatura da sociedade, deve-se tomar alguns cuidados. Primeiro, o nome, a nomenclatura da sociedade, ela sempre será constada na forma de razão social. Ou seja, eu preciso de, no mínimo, o nome de um dos sócios, galera, para que eu possa constituir a nomenclatura da minha sociedade. Por que eu falo isso? Na advocacia, pessoal, na constituição de uma sociedade de advogados, é proibido a denominação social, o que também conhecemos como nome fantasia, beleza? Então fiquem atentos a esta característica. Professor, tenho o meu contrato, vou criar o nome da minha sociedade? Como que é o nome? Nome por meio de razão social. Nome fantasia, denominação social, também é proibido. Bacana? Guardaram? Fixaram? Então quero criar minha sociedade, não posso colocar ATEMES Sociedade de Advogados, né? Lembrem-se que a expressão sociedade de advogados é a expressão advinda da nossa legislação. Então eu posso colocar lá, ó, Soares, que é o sobrenome do Silvio, e Oliveira, que é o sobrenome do colega do Silvio, que também é advogado, e que ali eles estão criando uma sociedade. Soares e Oliveira, Sociedade de Advogados. Aqui nós não utilizamos a expressão, pessoal, sociedade civil e nem mesmo a expressão S/C, né, de sociedade civil. Nós utilizamos o quê? A expressão sociedade de advogados, beleza? Então lembre-se, na Constituição, nunca nome fantasia. Na Constituição, no mínimo, o nome ou sobrenome de um dos sócios, beleza? Professor, posso constar só o nome ou sobrenome de um dos sócios? Posso. Professor, eu posso abreviar o nome dos sócios para a criação da nomenclatura? Pode. Abreviação bacana. Eu não posso constituir a nomenclatura da minha sociedade por meio de
nome, fantasia ou denominação social. Bacana, galera? Isso é importantíssimo. Beleza, então se nós fomos lá, constituímos, né, pessoal, o nosso contrato social, temos o nome da nossa sociedade, feito por razão social, nome do sócio, estamos trabalhando na nossa sociedade. Sociedade bombando, tudo lindo e maravilhoso, quando de repente uma sociedade que era constituída de 2 sócios, um deles vem a falecer. E aí, professor, o que acontece? Como questão que já foi cobrada em prova passada da OAB. No falecimento de um dos sócios da sociedade, eu peço que vocês fiquem atentos. Por quê, galera? Até antes de 2015, nós tínhamos uma orientação. A partir de 2016, nós tivemos uma outra, por quê? Porque houve a criação da Lei 13.247, que criou, que desenvolveu a sociedade unipessoal. Quais foram as mudanças, então, que nós tivemos? Hoje, galera, se nós temos uma sociedade com mais de um sócio, ou seja, com 2 sócios, né, que nós chamamos de sociedade, né, de me desculpe, pessoal, nós temos uma sociedade que é com 2 ou mais sócios, né? Então, notem, uma sociedade onde eu contenha 2 sócios, um deles venha a falecer, eu posso manter a minha sociedade hoje sozinho? Até 2015, não podia. Nós tínhamos provimentos federais que determinavam que você deveria incluir novos sócios ou então mesmo fazer o quê, galera? Extinguir a sua sociedade num período de até 180 dias. Hoje mais tranquilo. Com a criação da sociedade unipessoal, eu tenho a possibilidade de manter a minha sociedade somente com uma pessoa, com um sócio. Então, se o Silvio mais o Hélio é sócio de uma sociedade e o Hélio vem a falecer, nada impede que o Silvio possa manter a sociedade sozinho. Por quê? Hoje nós já temos a possibilidade, com a Lei 13.247, galera, de migrarmos a nossa sociedade para uma sociedade unipessoal, beleza? Notem que essa migração, pessoal, ou vamos dizer assim, essa transformação, ela não é feita de forma automática. Então, hoje os provimentos federais, hoje a Lei 13.247, que regulamenta a sociedade unipessoal, traz as características necessárias para que eu possa reivindicar esta migração, tá? Mas eu sempre gosto de trazer esse ponto, porque é um ponto novo e pode fazer a diferença na sua prova. Isso é um critério de falecimento. O outro, que também é advindo do provimento 112 de 2006, é a circunstância do falecimento do sócio quanto à nomenclatura da sociedade. Beleza, professor, éramos 2 sócios. Um sócio vem a falecer. Esse sócio falecido, eu tenho a oportunidade de manter o nome dele junto à sociedade, né? Então eu tenho a nomenclatura da sociedade, uma sociedade já bem constituída no estado de Mato Grosso, só que um dos sócios falece. Posso manter o nome dele na sociedade? Galera, manter a nomenclatura deste sócio lá na sua sociedade é possível, desde que tenhamos previsão expressa em contrato. Então esta também já foi uma questão que caiu a exames atrás, que alguns alunos comeram bola e perderam a questão. Então fiquem atentos. Hoje há a possibilidade de manter a nomenclatura da sociedade com o sócio falecido? Sim, desde que exista previsão expressa em contrato. Então o que irá mandar lá, galera, é questão de cláusula prevista em contrato. Formulamos o nosso contrato social e lá existe essa cláusula específica, bacana. O nome, a nomenclatura da sociedade poderá ser mantida quanto à figura do sócio falecido, porque tinha previsão em contrato. Show de bola? Então é outro ponto importante, eu sempre gosto de comentar, porque ele já foi cobrado em prova da OAB. Desculpe. Vamos lá, galera. Dando continuidade ainda ao tema, outro ponto importante que eu gosto sempre de falar a vocês é em relação ao seguinte. Na sociedade de advogados, eu peço para que vocês fiquem atentos quanto aos critérios de poderes atribuídos. Essa questão também já foi focada em exames anteriores e nós tivemos alunos que comeram bola. Eu até brinco porque eu gosto também, como professor universitário, de trazer essa questão nas minhas provas. E eu vejo alguns alunos ainda pecarem e errar. Como assim, professor? Notem que quando eu transmito poderes ao advogado, nós já falamos sobre isso nas aulinhas anteriores, nós o transmitimos por meio de um ato, de um instrumento chamado procuração.
né? Um instrumento procuratório. Então ali nós transmitimos poderes ao advogado para que ele possa atuar em seu nome, judicialmente ou extrajudicialmente. Ótimo. Notem, pessoal, e fiquem espertos. O poder atribuído é ao advogado e não à sociedade de advogados. Então eu peço para que você fixe da seguinte forma. O professor, quem que vai te representar em juízo? É a sociedade ou é o advogado? É a pessoa jurídica ou é a pessoa física? Lembre-se disso. Quem que vai estar lá no dia da audiência com você? É a sociedade ou é o advogado? O advogado, né, galera? Então, o que que você deve fixar aí para o estudo de ética geral e profissional? Se nós tivermos uma questão relacionada à sociedade de advogados, a procuração advinda dessa sociedade, ela é uma procuração individual em nome dos advogados. Então notem, pode observar que quando você vai em uma sociedade e lá contrata um advogado, a procuração que você assina vai constar individualmente o nome de cada advogado, com o seu número de OAB, e nesta procuração lá embaixo irá constar a sociedade do qual esses advogados fazem parte. Tá? Então, o que eu quero dizer e resumir para vocês? Que nós não atribuímos poderes à sociedade de advogados. Atribuímos poderes nesse instrumento procuratório individualmente para os advogados. Notem, não há necessidade de que faça uma procuração para cada sócio que ali é advogado. Nós poderemos constar individualmente todos esses sócios advogados no mesmo instrumento, constando o seu número de OAB, e lá embaixo, nessa procuração, no seu finalzinho, indicando de qual sociedade eles fazem parte. Beleza, galera? Então esse ponto também é importante, deixei no material para que vocês fiquem atentos. Não exerce advocacia, procuração, poderes individuais. Então assim, pessoal, pessoa jurídica, sociedade de advogados, não exerce advocacia. A procuração sempre é dada por poderes individuais a cada advogado, sócio ou aqueles que integram esta sociedade de advogados. Beleza? Então fiquem atentos também a este ponto crucial que pode fazer diferença na sua prova. Outros pontos importantes também, pessoal, que eu gosto muito de frisar aqui dentro da nossa sociedade de advogados é o seguinte. Professor, criei a minha sociedade, registrei, lindo e maravilhoso, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, graças a Deus, mas o nosso trabalho está crescendo muito, professor, e nós necessitamos criar filiais da nossa sociedade. Isso é possível? Sim, sem problema algum. Você pode desenvolver as suas filiais dentro do seu território ou fora dele. Como assim, professor? Dentro do estado ou fora do estado. Isso acontece muito hoje, pessoal, na criação de filiais fora do estado. Quando estas filiais são criadas fora do seu território, ou seja, fora do seu estado, deve-se cumprir algumas pequenas características. E aí eu peço que vocês fiquem bastante atentos. Por quê, pessoal? Quando nós criamos filiais fora do estado, vocês têm que ficar atentos a um pequeno detalhe. Toda filial criada fora do estado é obrigatório o recolhimento da suplementar a todos os sócios dessa sociedade, tá? Então é assim, Silvio Soares e Hélio possuem a sua sociedade em Mato Grosso. Silvio Soares e Hélio quer criar uma filial em Mato Grosso do Sul, que é outro estado, ou seja, outro território. Eles podem? Sim, mas a partir do momento que eles pedem, aqui, a circunstância de averbação da filial e, consequentemente, o arquivamento lá em outro território, que é Mato Grosso do Sul, o que vai acontecer? Automaticamente, Hélio e Silvio deverão pagar suplementar, tá? Então, isto hoje é obrigatório, galera. Na criação de filiais fora do território, ou seja, fora do estado, os sócios, todos eles, são obrigados a recolher o que chamamos de suplementar. Esta obrigatoriedade, pessoal, ela veio advinda de uma alteração do artigo 7º do provimento 112 de 2006, salvo engano. O artigo 7º ele foi alterado pelo provimento 126 de 2008. Então veio um provimento criado para alterar um único artigo, que é o artigo 7º do 112, dando aí, pessoal, essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, a todos os sócios, quando eles têm interesse em criar sociedade
fora do seu território, ou seja, fora do seu estado, tá? Então isso é importantíssimo. Abriu o caderno de prova, falou que fulano de tal sociedade criou uma filial fora do estado, lembre-se sempre da alternativa falando que ele é obrigado a recolher suplementar. Então fiquem atentos a pegadinhas. A suplementar, pessoal, no caso de sociedade, só é obrigatório, né? Só será reivindicado no momento que eu crio uma sociedade fora do estado, beleza? Então notem, professor, mas isso não vai fazer uma pequena confusão na minha cabeça naqueles casos do advogado individual? Silvio Soares não tem sociedade, Silvio Soares advoga. Mas o Silvio, ele tem a obrigação de pagar suplementar? Não confunda. A sociedade, pessoal, gera automaticamente a obrigação da suplementar no momento que eu crio uma filial fora do estado, independente do número de processos. Na advocacia individual, lembre-se da aulinha anterior. O advogado só terá a obrigação do recolhimento da suplementar se ele possuir mais de 5 processos ano fora do estado. Tá, pessoal? Então é diferente. Sociedade criou, é automático. Criou filial fora do estado, pum, paga suplementar. Advocacia individual só recolhe suplementar se ele possuir mais de 5 processos, né, pessoal? Ano fora do seu estado. Beleza? Cravou isso também, que é importante. Por isso a gente tem que ir lá atrás, voltar aqui e tal, para a gente não se perder e bater em todos esses detalhes, porque eu quero que vocês gravem esses pontos e gabaritem as 8 questões de ética na primeira fase da OAB. Show de bola? Outro ponto importante, pessoal, falando desses critérios ainda de competência, criação de filiais, abertura de sociedade. Pessoal, outra perguntinha que caiu agora nas últimas provas. E eu peço que vocês fiquem atentos. O advogado sócio, ele pode integrar mais de uma sociedade? Galera, fiquem atentos a essa pergunta, ela é bastante crucial. O advogado sócio pode integrar mais de uma sociedade, desde que esta nova sociedade que ele tem interesse em participar seja em outro território, ou seja em outro estado. Então notem, Silvio Soares possui sociedade em Mato Grosso. Acabou. Em Mato Grosso, Silvio Soares não pode integrar uma nova sociedade. Silvio Soares pode integrar uma nova sociedade em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Rio, sem problema algum. No estado, é somente uma. Então eu brinco muito com meus alunos da seguinte forma, um esqueminha básico para decoreba, onde tem sociedade é única. Então, professor, se na questão da OAB falar assim, ó, Silvio tem sociedade em Mato Grosso, mas Silvio criou uma filial em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, onde tem filial, ele pode participar de uma nova sociedade? Não. Então, a regrinha é sempre a mesma. Aonde eu estou, eu não posso integrar outra, tá? Então, nos locais e nos estados que eu encontro, eu só tenho uma única sociedade. Onde eu tenho sociedade, onde eu crio filial, é única. Eu não posso desenvolver ou integralizar uma nova sociedade ou constituí-la. Então, pessoal, lá na prova da OAB passada, algumas provas passadas, o examinador foi bastante esperto. Ele quis confundir a cabecinha de vocês. Ele falou que o advogado, ele tinha uma sociedade de advogados, mas ele tinha interesse o quê? Em criar uma sociedade unipessoal dentro do seu estado. Então o Silvio já tinha um em Mato Grosso e ele queria, que aqui era 3 sócios, vamos supor, e ele queria criar uma sociedade unipessoal dentro do estado de Mato Grosso. Isso pode? Não. Lembre-se da regra, aonde eu tenho uma, acabou, não posso ter outra. Só posso adquirir outra, só posso participar de outra se for em outro território, em outro estado. Então a regrinha é bastante calma, é bastante tranquila e não tem excepcionalidades. Então onde eu tenho, não interessa. Aonde eu tenho minha matriz, aonde eu crio filial, não posso participar de outra, tá? Mesmo sendo uma criação de uma sociedade com 2 ou mais sócios, mesmo sendo a criação de uma sociedade unipessoal, beleza? Outra pegadinha que nós tivemos em provas anteriores, e eu peço para que vocês alunos fiquem espertos, é o seguinte, galera, tomem muito cuidado. A OAB, às vezes ela não traz estados diferentes na questão. Ela fala assim, ó, Silvio mais fulano de tal tinha sociedade em Belém do Pará. Onde, meses depois, Silvio, que era o sócio lá da primeira sociedade, foi convidado pela sua amiga Laila
para constituir uma nova sociedade em Sobradinho, no Pará. Aí pergunta, em relação ao caso assim, marca alternativa correta. Silvio pode integrar a sociedade com a Laila? Silvio está impedido de integrar a sociedade com a Laila? Aí você fica meio perdido. Porque muitas vezes o aluno ele nota, pessoal, somente o nome das cidades. Isso é uma pegadinha linda de OAB. Ele vai lá e troca só o nome da cidade e deixa o mesmo estado. Eu falei Belém do Pará e Sobradinho do Pará. Você viu que nós estamos no mesmo estado? Então o Silvio não poderia integrar nova sociedade, porque se encontra no mesmo território. Agora, se a Laila fosse de Mato Grosso e lá convidasse o Silvio, sem problema algum. Agora, se lá em Mato Grosso o Silvio já tivesse filial da sua matriz, também não poderia. Então, onde eu tenho uma, eu não posso participar de outra. Beleza, galera? Então, esta é a regra. Fugiu do seu território, bacana. Dentro do seu território, somente uma. Então, são algumas pegadinhas que parecem bestas, mas eu adoro trazer para meus alunos, porque é aí que, a hora que ele visualizar essa pegadinha na prova da OAB, falar, lembrei do professor Silvio e aqui eu não caio. Vou para cima e vou garantir mais uma questão na prova da OAB, beleza? Pessoal, esta regrinha ela foi criada na nossa legislação no intuito de evitar o conflito de interesses opostos. Porque imagine se o Silvio integrasse uma diversidade de sociedades dentro do mesmo estado. Às vezes poderia uma sociedade estar produzindo a ação, ser o autor, né? E ao mesmo tempo, na outra sociedade que o Silvio integra como sócio, está produzindo a defesa do réu. Então, para evitar esse conflito de interesses opostos, foi estabelecido estas pequenas proibições, onde nós só poderemos constituir sociedade uma única dentro do seu território. Só poderemos participar de nova sociedade aonde nós ainda não a temos. Se eu tenho matriz, se eu tenho filial, esqueça, não poderei integrar uma nova sociedade naquele território. Bacana, galera? Outros pontos importantes também, que eu sempre gosto de falar aqui, galera, junto à nossa aulinha de sociedade, é a seguinte. Fiquem atentos à responsabilidade que nós temos em relação à figura dos sócios, tá? Como assim, professor, a responsabilidade em relação à figura dos sócios? Primeiro, galera, quando nós falarmos em responsabilidade, nós sabemos que quem estará de frente em relação aos danos produzidos ao cliente por ação ou omissão é a pessoa jurídica, é a sociedade de advogados. Então, ela vai estar blindando quem? A figura dos sócios. Então, em primeiro passo, eu falo para vocês o seguinte, quem responde pelos danos praticados aos clientes, né? É a sociedade. Então, o cliente poderá entrar com uma ação contra a sociedade pedindo a reparação dos danos ocasionados, né, por meio desta. Agora, notem, a responsabilidade dos sócios da sociedade é subsidiária e ilimitada. Então, notem, galera, abaixo. Abaixo de quem? Da própria sociedade. E ilimitada. Nós poderemos buscar aí a responsabilização daquele dano ilimitadamente por meio de um dos sócios. Se aquele sócio depois sentir-se prejudicado, nada impede que ele também ingresse com a ação de regresso contra os outros sócios, demonstrando aí o grau de culpabilidade de cada um deles. Beleza, galera? Então isso é importante. Lembrem-se que nós temos uma blindagem, a sociedade em si, a pessoa jurídica, e abaixo dela a figura dos sócios. Por isso nós estabelecemos que esta responsabilidade é subsidiária e ilimitada. Outro ponto importante, galera, também, de suma importância na realidade quanto à sociedade de advogados, é o seguinte. Professor, vamos supor que é uma questão que eu não vi ainda em provas da OAB, mas tem tendência de cair no exame 31. Quanto à figura de responsabilidade da sociedade em si. Por que eu falo isso, galera? Quando eu falo em sociedade de advogados, nós poderemos, no decorrer da sociedade, tornar-nos incompatíveis. Então, tem a possibilidade de me tornar incompatível no decorrer da minha sociedade. Silvio criou a sociedade com ele, mas no decorrer da sociedade, o Silvio fez um concurso público e o Silvio passou no exame da magistratura. O Silvio vai tomar posse como juiz de direito. Beleza. O juiz de direito é incompatível com a advocacia, nós já falamos sobre isso. E aí, como fica a sociedade do Silvio? Olha que pergunta massa que a OAB ainda não nos cobrou. Fiquem atentos. Por quê? Se nós tornarmos
incompatíveis no decorrer da nossa sociedade, eu peço para que vocês tomem cuidado a uma pequena característica. Eu quero que vocês observem se esta incompatibilidade ela será uma incompatibilidade provisória ou uma incompatibilidade definitiva. Por que isso, professor? Porque faz total diferença quanto à figura da sociedade constituída. Vocês estão me entendendo? Por que eu falo isso? Primeiro, quando nós falarmos de incompatibilidade temporária, notem, eu só comunico ao OAB da minha incompatibilidade e eu mantenho-se dentro da minha sociedade. Eu não vou ter que alterar o meu contrato, sair da sociedade, quando a incompatibilidade for temporária. Lógico, você não sai da sociedade, mas você não poderá atuar como advogado naquele período, até porque você está incompatível, beleza? Agora, se a incompatibilidade for definitiva, galera, fiquem atentos. A incompatibilidade definitiva, no momento da comunicação ao OAB, é obrigado ter alteração contratual, ou seja, você é obrigado a sair, a se desconstituir como sócio da sociedade que você criou, tá? Então, olha a diferença só para que vocês não confundam. Falou em sociedade e falou em futura incompatibilidade de um sócio, lembre-se, se a incompatibilidade for provisória, não preciso sair da sociedade. Se a incompatibilidade for definitiva, sou obrigado a fazer alteração contratual. Ou seja, pessoal, sair da sociedade, me desconstituir como sócio daquela sociedade no qual integro. Isso, pessoal, é uma perguntinha que ainda não foi cobrada, por isso eu peço para que vocês fiquem atentos, né? Que se ela for cobrada hoje no exame 31, eu tenho certeza que cada um de vocês que ali se encontram vão acertá-la de prima. Outro ponto aqui, pessoal, que eu gosto muito de falar também, de forma bastante rápida, é em relação que a constituição desse contrato social por meio, né, dos sócios. Hoje, nós encontramos na legislação os sócios que nós chamamos de sócios patrimoniais e os sócios de serviço, tá? São nomenclaturas bastante simples. Qual que é a diferença, professor? Os sócios patrimoniais, como o próprio nome já diz, são aqueles sócios que integrarão a sociedade com patrimônio, com grana, com dinheiro. Os sócios de serviço, galera, são aqueles, como o próprio nome já diz, irão adentrar a sociedade prestando serviço, sem grana. Mas, professor, existe alguma diferença básica, só para a gente fechar o assunto com chave de ouro? Em regra, galera, é isso. Sócio que presta, sócio de serviço é aquele que entra com serviço, como o próprio nome já diz. O sócio patrimonial é aquele que adentra com o patrimônio, é aquele que adentra com a grana. Diferença básica. Ambos, né, pessoal, têm direito a voto, mas o sócio, né, que entra com o patrimônio, ele pode, na desconstituição dessa sociedade, levantar todos esses valores, todas as suas participações sem problema algum, até, né, pessoal, por um critério de lógica. Já o sócio prestador de serviço não. Tanto é que muitas vezes, né, pessoal, você vê a elaboração da constituição do contrato social somente com cotas e sempre deixando bem claro quais são as participações advindas da figura do sócio de serviço, tá? Então notem, como ele não entra com patrimônio, ele entra só com serviço, ele não poderá buscar o levantamento desses valores integralizados após, por exemplo, a finalização dessa sociedade ou a sua saída. Então, assim, para que vocês não confundam na prova, é difícil cair, mas caso caia, né, a gente não pode duvidar de nada, né, de banca de FGV, guardem essa característica própria. De um lado eu tenho o sócio patrimonial, aquele que entra com a grana, e o sócio de serviço, tá? Serviço, só cotas, participações diretas, tá, pessoal? Porque a gente não fala em reais, né, dividendos em relação a esses de plano. Por isso deve ser contida toda essa regrinha dentro do contrato para essa espécie de sócio. E o patrimonial não, tem uma garantia maior, podendo fazer levantamentos aí na sua desconstituição da sociedade, na sua saída, beleza? Então é outro ponto importante também que eu gosto sempre de findar aos meus alunos, para que eles não tenham nenhum tipo de problema junto a essa sociedade de advogados. Aqui também, galera, é sempre importante nós fecharmos esse assunto falando o seguinte: a sociedade de advogados, galera, nada impede que em problemas relacionados a esta, nós tenhamos a oportunidade de subsidiariamente
utilizar de outras legislações. Mas, em regra, nós sempre teremos o contato com as nossas legislações próprias, né? Que é a Lei 13.247 de 2016, é o Provimento Federal 172, né, de 2016, o Provimento Federal 112 de 2006, o Provimento Federal 126 de 2008 e o Provimento Federal importantíssimo, que é o Provimento 169 de 2015. Todos esses provimentos, pessoal, são pequenos, então é interessante que muitas vezes você possa fazer a sua leitura para que facilite a compreensão sobre esses critérios primordiais que aqui hoje nós trouxemos relacionados à sociedade de advogados. Então, frisa esses pontos para que isso, né, pessoal, traga uma diferença de suma importância para os estudos da prova da OAB de vocês. Show de bola? Ficamos por aqui hoje, pessoal, nesta aulinha básica sobre sociedade de advogados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem nos seguir no Instagram, sem problema algum, @Prof. Silvio Soares. Quiserem assistir os nossos vídeos lá também no YouTube, @Professor Silvio Soares. Dá uma entrada no YouTube, dá um like, nos siga lá, sempre teremos vídeos bacanas, tá? Nossos mapas mentais também se encontram lá no Projeto OAB Online, também lá no nosso Instagram, no @Prof. Silvio Soares. Beleza, galera? Um grande abraço a vocês e até a próxima, se Deus quiser. Fui!